Grande Deus, nós estamos agradecidos ao Senhor pela boa noite que o Senhor nos deu e pelo alvorecer de mais este dia, Pai. Agradecemos pela vida e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Queremos pedir o perdão de todos os nossos pecados e de todas as nossas falhas, Senhor. Estamos em uma caminhada como Israel, Senhor. Estava em uma caminhada. E Israel encontrou, Senhor, muitos obstáculos na sua caminhada. Também nós vamos encontrar muitos obstáculos, Senhor. Mas queremos pedir que o Senhor nos ajude, Pai. Nos dê sabedoria e graça para enfrentar os obstáculos da vida. Nós dependemos do Senhor. O Senhor disse em sua palavra: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada, Pai, sem o Senhor. Por isso, nesta manhã, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua sabedoria, pedimos o Teu Espírito Santo e a Tua unção, Pai, para que possamos sair daqui desta manhã, hoje, alimentados, orientados pelo Teu Espírito Santo. Dá-nos, Senhor, um pregador ungido, e dá-nos, Senhor, uma audiência ungida, Pai. E que o inimigo seja envergonhado nesta manhã e que o Teu nome seja glorificado uma vez mais, Senhor. E que o Senhor possa nos abençoar com a Sua palavra e com a Sua santa presença, Pai. É o que nós Te pedimos nesta hora. Toma o controle, Senhor, da minha mente, dos meus lábios, de tudo que vai ser falado nesta manhã. E que o Teu nome seja glorificado. É a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus continue abençoando a cada irmão. Vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Assentai-vos, irmãos, que Deus possa nos abençoar, nos ajudar. Nessa manhã. Eu quero falar nessa manhã sobre corpo, alma e espírito. Sem a mensagem do profeta, é muito difícil falar sobre esse tema. Porque tem horas que você pensa que a Bíblia, que alma na Bíblia é espírito e espírito é alma. E parece que existe uma confusão, mas
não existe confusão nenhuma. Como nós lemos em Tessalonicenses 5, a Bíblia fala de corpo, alma e espírito. Mas existe uma ligação entre corpo, alma e espírito. Mas nós vamos tentar mostrar para os irmãos o que é. Como que funciona o corpo, o espírito e a alma dentro de uma pessoa. O corpo que temos, diz a palavra de Deus, ele está condicionado ao tempo e, consequentemente, ao pó da terra. Se você abrir a Bíblia em Jó, capítulo 14, do verso 1 até o 5, você vai ver que até os seus dias aqui na terra, os meus dias, eles estão determinados por Deus. Você não vai viver nem mais, nem menos. Você vai viver o tempo que Deus determinou, para mim e para você. Jó capítulo 14, do verso 1 ao 5. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca. Foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Então, os dias já estão determinados, né? Claro que o pecado, ele pode encurtar a vida de uma pessoa aqui na terra, né? Que a Bíblia diz no Salmo 90, que a duração da nossa vida é até os 70. Se alguns, pela sua robustez, pela sua força, chegam a 80 anos, a medida desses anos é só canseira e enfado. Em Eclesiastes, se você abrir a Bíblia, capítulo 3, vamos aqui em Eclesiastes, capítulo 3, ainda falando do corpo, a Bíblia diz assim, Eclesiastes 3, 20, todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Não tem jeito. Todos estamos condicionados a isso, muito embora o profeta disse que nós não somos criaturas, nós estamos no tempo, por enquanto, somos criaturas do tempo, mas na verdade, lá na nossa alma, nós temos em nós saímos da eternidade e viemos para o tempo. Do tempo nós vamos voltar para o nosso lugar de origem. Nós viemos de Deus e para Deus nós vamos voltar. Almas que estão em prisão, o profeta fala ainda sobre o corpo, parágrafo 43. Agora nós pensamos que nós somos algo. Apenas lembre-se, o que nós somos? Ele diz, um torrão de terra, isso é tudo. E porque és pó, e em pó retornarás. Então, quando você vê este homem descendo a rua que acha que ele é alguém, você sabe, e que tem um pouco de educação e coisas, lembre-se, é um torrão de terra de Indiana, é o estado lá do profeta. Isso é tudo, e essa mulher que está toda vestida de short, e fumando cigarros, e se comportando de qualquer maneira, rua abaixo, se rebolando, como se ela possuísse o país inteiro, é um torrão de terra de Indiana. E é assim mesmo que isso está voltando. Então você não é muito para começar. Veja, então isso mesmo, isso é o que você é. E sempre que a gente achar que a gente não é nada, o profeta disse que sempre Deus está procurando o dom ninguém.
é aquele que sempre está achando que ele não é nada, sempre está achando que está faltando algo na vida dele, ou na vida dela. Sempre que você se sentir assim, que está faltando algo na sua vida, é quando Deus pode te abençoar e te encher do Espírito Santo. Mas quando a gente se sentir que a gente não precisa de ninguém, da ajuda de ninguém, que nós somos autossuficientes em tudo, aí o profeta disse na mensagem, a escritura na parede, quando o homem acha que ele é autossuficiente em tudo, então o pecado se estabelece nele. Sempre você vai depender de alguém, em alguma coisa. Eu vou depender de você e você vai depender de mim para alguma coisa. É como um corpo. O teu braço precisa da tua perna. O ouvido precisa do nariz e assim o teu corpo inteiro ele tem que funcionar em harmonia. É assim a igreja. Da mesma forma. Amém, queridos? O corpo humano precisa ser redimido, transformado, porque a lei do pecado está no corpo humano. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, do verso 14 ao verso 24. Agora você vai ver um homem chamado carne, aqui em Romanos capítulo 7. E você vai ver um outro homem chamado alma. Aí você vai ver que você tem uma luta da carne. A carne vai lutar contra a alma, contra o espírito. Existe uma lei na carne e existe a lei do espírito também que tenta subjugar a carne. Romanos capítulo 7, do verso 14 ao 24. Isso acontece com todos nós, enquanto estivermos na carne. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, a lei de Deus. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo. Você já fez coisa que você disse, eu não deveria ter feito isso? Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Na carne não habita bem algum. Então você tem que lutar contra a sua carne. Eu tenho que lutar contra a minha carne. O profeta disse, o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham, por causa da carne. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. É quando a carne está muito forte. Aí você não consegue mais fazer o que é para você fazer. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Nem sempre é o diabo, tá? Claro, o diabo pode, muitas coisas é o diabo, mas muitas coisas é a carne mesmo. Porque segundo o homem interior, chamado alma, né, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então você tem uma guerra. E enquanto você não entender que você tem uma guerra, a carne vai estar sempre te vencendo. Quando você compreender, não, eu tenho que lutar contra a minha carne, então você vai vencer muitas batalhas. Você vai ser mais preocupado com o que você fala, com o que você ouve, com o que você vê, com as suas atitudes, por causa da carne.
Amém, queridos? Amém. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, a Bíblia diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da redenção. Redenção do quê? Redenção do quê, irmão Guilherme? Irmão Severino? Irmã Socorro? Redenção do quê? Irmão Edson? Irmão Joelson? E não entristeçais, a escola dominical é para isso. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da redenção. Redenção do quê, irmão Felipe? Da nossa carne. Nota 10 para o irmão Felipe. Redenção da nossa carne. Porque a nossa carne, ela não foi redimida. O que foi redimido lá na cruz do Calvário e também antes da fundação do mundo foi a nossa alma. Mas a carne, ela não foi redimida ainda. Ou foi? Sim ou não? Foi redimida? A carne, essa carne foi redimida? Que Paulo disse, não habita bem algum, que o profeta disse, o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham. E eu achei, não estou dizendo, não vou colocar o meu pensamento aqui, mas eu acho meio estranho Jesus dizer assim para o jovem rico, quando o jovem rico disse assim, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Nem Jesus disse que aí era bom. Ele disse, por que tu me chamas bom? Só tem um que é bom e esse é Deus. Mas Jesus estava na carne, ele estava em carne. Porque ele falou isso, eu não sei. Mas ele poderia dizer, eu sou bom mesmo. Mas ele foi tentado na carne. Ele teve que vencer a carne, e ele venceu a carne, mostrando para mim e para você, que você também pode vencer a carne. Na mensagem, como poderei vencer, o profeta disse, Jesus foi tentado em tudo, na carne, não só no espírito, porque ele veio em carne para saber o que eu sinto, para saber o que você sente, na carne. Mas ele venceu a carne, mostrando que eu posso vencer e você também pode. Amém, queridos? Deu para entender? Não estou dizendo que Jesus não é bom, ele é bom sim, em todo tempo. Mas para o jovem rico ele disse, por que tu me chama de bom? Só tem um que é bom e esse é Deus. Ele podia dizer, eu sou bom. Mas ele estava na carne, é isso que eu estou frisando. E eu posso estar errado, e Jesus está certo. Amém, queridos? Não vamos me interpretar mal. A lei do pecado está no corpo, mas o corpo não foi feito para o pecado. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, do verso 12 ao 20. 1 Coríntios 6, do verso 12 ao 20. Agora vai entrar aqui uma coisa que Deus deixou para mim e para você, chamado livre-arbítrio. E quando você está na carne, você escolhe. É como comida. Você escolhe o que você vai comer, né? Você não sai comendo tudo, ou sai. 1 Coríntios 6, do 12 ao 20. Todas as coisas me são lícitas, todas. Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Porque se você deixar a carne, ela te domina. Não é verdade? Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo.
Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós pelo seu poder. Aleluia. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque foste comprados por bom preço, e esse preço custou sangue lá no Calvário. Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Tem Bíblia que só fala corpo, mas a minha fala no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nem pertence a você. Ah, o corpo é meu, eu faço o que quero, então faça. A vida é minha, eu faço o que eu quero, então faça. Tem pessoas que falam assim, né? Ah, a vida é minha, o corpo. Não, não. O corpo Deus te emprestou para viver um tempo aqui na terra, a fim de, através do teu corpo, da tua vida, Deus ser glorificado. Da tua vida, as pessoas olharem para a tua vida e dizer, ali vai um cristão, ali vai uma cristã. Mas a Bíblia diz que existem vasos de honra e vasos de desonra. Uns foram predestinados para a honra e outros foram predestinados para desonra. Faraó, para isso mesmo te levantei. Faraó foi vaso de desonra, mas Abraão foi vaso de honra. Moisés foi vaso de honra. Abel foi vaso de honra. Caim foi vaso de desonra. Judas foi vaso de desonra. E já estava predestinado isso para ele. Isso é duro de pregar, mas é a verdade. Que você seja predestinado para ser um vaso de honra. Não um vaso de desonra. O corpo humano não funciona sem o espírito. Agora quero entrar na parte do espírito. Deu para entender até aqui o que é o corpo humano? É o templo do Espírito Santo, mas que está condicionado ao tempo. Amém, queridos? O corpo foi feito, no corpo está a lei do pecado, mas o pecado não deve habitar no corpo. E quando é que este corpo, que o pecado habita nele, é dominado? Somente pelo Espírito. Eclesiastes capítulo, vamos entrar aqui, Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes 12, verso 7. 12, 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Sai o espírito da vida de uma pessoa, o que acontece? Quando você vê um caixão aqui, quem já foi no velório aqui? Levanta a mão. Vê lá o defunto lá. Por que ele está ali paradão, não fala, não ouve, não faz nada? Porque o espírito saiu. No espírito está a vida da pessoa. Sai o espírito, sai a vida. Bem entendido até aí? O espírito, diz o profeta, no seu corpo você tem 5 sentidos. Quais são eles? Visão,
tato, paladar, audição e visão, né? 5, do corpo. Agora o profeta disse, o Espírito controla todo o corpo do homem através do quê? Aonde está esse Espírito de vida? Não estou falando de Espírito Santo, vou chegar lá. Estou falando do Espírito de vida e do Espírito do homem que a Bíblia fala. Aonde está esse Espírito de vida? Ele está na tua mente. Quando uma pessoa morre, dizem até que quando uma pessoa morre, as últimas coisas que se apagam, porque o coração vai parando, o rim vai parando, para tudo, né? Coração, rim, fígado, tudo, na vida de uma pessoa quando morre. Mas as últimas coisas que param no corpo da pessoa está na mente, porque a mente controla todo o corpo. Você vê por causa da mente, você ouve através da mente, você fala através da mente. Deu problema na mente de uma pessoa, ela está parada, ela não faz nada. Não é assim? Mas quem controla essa mente? Tem um espírito ali na mente, que controla, que dá vida para o corpo. Dá para entender isso? Amém? Está difícil de entender ou dá para entender? Amém? O profeta disse, o espírito controla todo o corpo do homem através da mente. Agora, o corpo tem 5 sentidos. Agora, o profeta, na mensagem, a maior batalha jamais pelejada, disse que o corpo tem 5 sentidos, mas o espírito, ele também tem 5 sentidos. Quais são eles? Bora ver se a turma lembra. Quem lembra? Ninguém lembra. Nenhum. Vai, Joelson, me ajuda aí. Hã? Razão 1. Vamos lá. O que mais? Pastor não vale. Afeto 2. Imaginação 3. Vamos, Severino. Já ouviu um bocado sobre isso. Fala um aí. O que mais? Ludmila, ajuda aí. Mancarla. Socorro. Falaram o quê ainda agora? Imaginação. O que mais? Razão. O que mais? Afeto. O que mais? Está faltando 2. Raciocínio, o profeta disse, e memória. Vamos recapitular. Quer gravar aí? Quer anotar? Primeiro, o profeta disse, imaginação. Está na mente ou não? Está. Segundo, consciência. Está na mente ou não? Está. Terceiro, memória. Está na mente ou não está? Está. Quarto, raciocínio. A minha filha disse que meu raciocínio é lento. Minha mulher disse que meu raciocínio é lento, eu demoro para raciocinar. Tem que falar umas 10 vezes para me entender. Tem uma coisa que eu entendo bem, que é a palavra, graças a Deus. Mas tem outras coisas que eu demoro para entender. Tem que me falar umas 10 vezes. Imaginação. Já minha esposa é rápida no raciocínio, a Débora também. Imaginação, eu falei, o que mais? Consciência, memória, raciocínio e o afeto, 5. Só que os 5 sentidos do corpo com os 5 sentidos do espírito, o profeta disse, eles são terrenos. Eles estão ligados com essa terra e sempre vão se inclinar para a terra. Sempre, 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 sempre. Agora, tem um sentido que não está no teu espírito, está lá na tua alma, porque o espírito está aqui, mas existe um sentido chamado fé, que está aqui na base da pirâmide. Esse único sentido é o que faz contato com Deus. É através da tua fé que tu entra em contato com Deus. Não é através da tua mente, nem através do teu corpo. É através da tua fé, que não está na mente, está no coração. Muito embora as pessoas podem receber, diz o profeta, uma fé intelectual. Por isso elas não se firmam. Vou chegar lá. O espírito do homem é diferente, o espírito do homem é difícil de ser dominado. Já ouviu alguém dizer assim, aquela pessoa não tem um espírito bom. Aquela pessoa tem um espírito difícil. Alguém já ouviu essa expressão aqui? É no espírito a questão.
Ah, me levantei mal-humorado. Quem já falou assim? Ah, hoje eu me levantei meio mal-humorado. O espírito está meio... Tem gente que se levanta rindo, né? Tem gente que vai dormir rindo e se acorda mal-humorado. Tem gente que vai dormir mal-humorado e se acorda rindo. Não vai entender o ser humano. Mas veja, o espírito do homem é difícil de ser dominado. Provérbios capítulo 25, versículo 28. Eu falei 25, versículo 28. Vinte e cinco, 28. Como a cidade derrubada que não tem muros, já viu uma cidade sem muro? Uma casa sem muro? Como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Primeiro ponto. Agora vamos para Provérbios 16, 32. 16, 32. Melhor é o longânimo. O que é uma pessoa longânima? Tem ânimo, né? Não está sempre desanimado, está animado. Melhor é o longânimo do que o valente. E o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. É melhor tomar uma cidade ou controlar o espírito de uma pessoa? Melhor controlar o seu espírito, né? Mas é difícil. Mas a Bíblia diz, melhor é o longânimo do que o valente. Tem coisa mais triste do que uma pessoa desanimada, irmão Marco? Você fala com ela, como é que está? Ah, tá mais ou menos. Estamos levando. Dá um desânimo até, né? E tem coisa melhor do que tu falar com uma pessoa animada? Não, está tudo bem. E tu sabe que a vida da pessoa está tudo complicado. Foi a samaritana, Perdão, não foi a samaritana, foi a sunamita, que o filho dela morreu. E quando o profeta disse, como é que está? Ela disse, vai tudo. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, que Jesus, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então, pode aqui na terra estar tudo indo mal para você, mas você sempre tem que dizer, está tudo bem. Porque lá no céu está tudo bem. Então, quando você fala, está tudo bem, o sumo sacerdote pega aquele tudo bem e faz as coisas se tornar tudo bem para você mesmo. Porque se a sunamita dissesse, meu filho morreu, como é que está tudo bem? Está tudo mal. Você fala porque a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa vai estar cheio daquilo, né? Ela vai falar do que ela está cheia, né? Então, a coisa mais difícil é dominar o espírito do homem. Quem já escutou essa expressão? A pessoa tem um espírito errado, né? O profeta sempre fala isso. Aquela pessoa tem um espírito errado. Você não deve estar com o espírito errado na doutrina certa. Às vezes você encontra uma pessoa na doutrina certa com o espírito errado. É isso que Deus quer? Não. Deus quer que você tenha um espírito correto e esteja na doutrina correta. Às vezes lá fora você encontra pessoas com um espírito muito bom, mas que estão na doutrina errada. Por aquela pessoa ter um espírito bom, se você souber trabalhar na vida daquela pessoa, ela vem para a doutrina correta. Agora converse com uma pessoa que tem um espírito errado para ver. Se você consegue conversar. Não consegue. A pessoa sempre sabe tudo. A pessoa sempre tem a razão.
né? Eu estava dizendo para os jovens ontem ainda, lá em casa, que toda pessoa que vem com essa conversa de dizer assim, como é que eles falam? Deus, foi o homem que escreveu a Bíblia. Foi o homem que escreveu a Bíblia. Já ouviu alguém dizer assim para você? Não, foi o homem que escreveu a Bíblia. Toda pessoa que fala isso, ela já está na sua mente, no seu espírito, com um espírito ateísta. Porque se a pessoa não crê na Bíblia, vai crer no quê? Se a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia é alimento para a minha alma, se a Bíblia, diz o profeta, é a bússola que te guia, que te conduz. Se a pessoa não crê na Bíblia, ela está perdida. Não é verdade? Mas o diabo já coloca isso na mente das pessoas, né? Só que isso precisa ser derrubado. E só quem pode derrubar isso é a palavra de Deus. Mas o diabo não quer que as pessoas ouçam a palavra. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Em Hebreus diz, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e de juntas e medula, e é apta para discernir pensamento e intenção do coração, mas também quebrar fortaleza, quebrar todo pensamento que vem contra Deus. Você quer ver isso na palavra? Nem ia citar essa escritura, mas está vindo agora. Coríntios 10. Não estou falando ainda de espírito. Está na mente. É 2 Coríntios, irmãos. Primeiro fala outra coisa. Segundo. Aleluia. É 1 Coríntios, é 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e verso 5. Veja bem, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aonde está esta fortaleza? Está na mente da pessoa, através de um complexo que teve desde criança, através de uma palavra maldita que alguém falou, e aquela pessoa, aquilo foi um veneno para a vida daquela pessoa, e fica na mente. Dizem que todos esses filósofos que tem por aí, eles já foram cristãos, mas se revoltaram contra Deus e se tornaram ateus. Aí eles estudam para combater Deus. É uma pior besteira, mas o problema está na mente deles, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Onde está essa fortaleza? Na mente. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, que está na palavra, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. É onde a mente está sob o domínio do Espírito. Espírito de Deus, que existe o Espírito do homem. Amém? Vamos adiante. O homem nasce com o Espírito do homem, não com o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, vamos ver. 1 Coríntios capítulo 2, verso 11 e verso 12. 1 Coríntios 2, verso 11 e verso 12. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Está certo o que eu estou falando ou não? O que é esse espírito do homem? É a vida natural. Está certo ou não?
que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, porque o mundo está cheio de espíritos. Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. A pessoa nasce com o espírito do homem, e esse homem, o homem que nasce com o espírito do homem, são as pessoas naturais, não são pessoas espirituais. Eu já fui natural, você já foi natural, quando não compreendia as coisas de Deus. Mas quando o Espírito Santo veio no teu espírito, então você passou a ser uma pessoa, em vez de ser uma pessoa natural, você se tornou uma pessoa espiritual e passou a compreender. Porque lá, depois se você terminar aqui, o texto diz que o natural não compreende. Verso 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Por isso o profeta pregou a mensagem, discernimento de espírito. Ele disse que em tudo que você fizer, você tem que discernir os espíritos das pessoas. Discernir. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Para Deus controlar o espírito do homem, ele precisa mudar o espírito do homem. Ezequiel capítulo 11. Vamos aqui na Bíblia. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Está dando para entender ou estou confundindo a cabeça de você? Ezequiel 11, 19. E lhes darei um mesmo coração e um espírito novo, porque existe o espírito velho, o espírito do homem. E lhes darei um mesmo coração e um espírito novo, porém dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Amém, queridos? Agora, veja o que o profeta fala sobre essa escritura que eu citei, de Ezequiel 11, 19, falando do espírito do homem. Aí ele fala assim, por que é tão difícil viver uma vida cristã? Mensagem, parágrafo 28. Você tem um novo espírito. Esse novo espírito que o profeta está se referindo é o Espírito Santo. No nosso espírito, amém? Que é o espírito que a gente nasce, para Deus não serve. Ele tem que colocar o espírito dele, santo, em nós. Porque o espírito do homem é a vida do homem. E Deus não quer dar só vida natural para mim e para você. Ele quer te dar a vida eterna. Que é mais do que a vida natural. Você tem um novo espírito. Quando se tem um novo espírito, que é o Espírito Santo, então você para de beber. Tem um novo espírito e para de mentir. Você tem um novo espírito, então você pode fazer muitas coisas com aquele espírito, com o espírito do homem. Mas não é a respeito disso que Deus está falando. Um novo espírito, ele diz, eu vos darei, agora observe, vos darei um novo coração em um novo espírito. Por que ele teria que te dar um novo espírito? Por que ele teria que te dar um novo espírito para viver para ele? Porque você não poderia, isso que eu achei forte, grave, porque você não poderia nem viver consigo mesmo com o espírito que você tinha. Dá para entender isso aqui? Você não conseguiria viver com um espírito
você não conseguiria, você não poderia nem viver consigo mesmo com o espírito que você tinha. Sabe quando a pessoa chega a dizer assim, ó, nem eu mesmo me suporto. Olha, as pessoas dizem que não me suportam, mas quer saber de uma coisa? Nem eu mesmo me suporto. Quando a pessoa chega a esse ponto, né? O profeta dizia assim, eu sempre oro a Deus para quando eu chegar na minha velhice eu não ser um velho rabugento. Que tem a ver com o espírito também. Isso aí. Né? Tem novo que é rabugento, tem jovem novo, tem casal novo que é rabugento, tem homem que é rabugento, mulher que é rabugento, por causa do espírito. Porque quando a Bíblia diz, regozijai-vos sempre, o Salmo 100 diz, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com tristeza, amém? Servi ao Senhor com alegria. Está bem, irmão, as coisas, estou passando por luta, mas está tudo bem, vai dar tudo certo. Isso é alegria no Espírito. Agora veja, sem o Espírito Santo, por isso você vê aí fora, as pessoas elas não querem nem que você se aproxime dela, né? Não tem pessoas que entram na sua casa e você se sente bem, e tem pessoas que você conversa que, meu pai, mesmo para entregar um folheto, às vezes na rua parece que eu vou apanhar. Você vai entregar, não. Que isso? Para que tanta brabeza? Para que tanta, né? O espírito da pessoa está desse jeito. Às vezes acontece com a gente. Porque ele te daria um novo espírito para viver para ele, porque você não poderia nem viver consigo mesmo com o espírito que você tinha. Você não poderia viver com o seu vizinho. Já viu briga de vizinho? Espírito ruim. Você não poderia viver com o seu vizinho. Olha, acho que vizinho a gente tinha que estar sempre dando alguma coisa, né, irmão Severino? Que a gente sai de casa e eles que ficam lá, não vem para a igreja mesmo. E se a gente deixa lá alguma coisa, a torneira ligada lá e derrama tudo lá, quem poderia desligar para a gente, né? Era o vizinho. E quando você chega da igreja, vizinho, desliguei lá, o registro lá estava derramando água lá, e tu esqueceu lá o negócio ligado. Então tem que ser, sempre levar um bolinho para o vizinho, né? Faz mal. Você não poderia viver com o seu vizinho. Você não poderia se associar com o próximo homem na próxima esquina. Por causa do espírito. Vocês estão entendendo? Você não poderia associar-se com estes cristãos, muito menos ir para a igreja. Com o espírito errado. E quando o espírito errado está na pessoa e ela vem para a igreja, não demora muito, ela sai da igreja. Porque está tudo errado na igreja. O profeta disse, se você vem para a igreja para achar defeito, o diabo te mostrará. Mas se você vem na igreja para receber o Espírito Santo, por certo, Deus te dará o Espírito Santo. Agora, se eu venho na igreja para achar defeito, o primeiro que eu vou achar defeito é em mim mesmo. Quando a pessoa tem essa autocrítica de a pessoa ver que ela mesmo está, porque o problema é que as pessoas não conseguem ver que a pessoa está com o espírito errado, né? Isso é muito triste. Aí a pessoa não consegue mais conviver com ninguém. Porque você teria porque o profeta fala, porque você teria tido um espírito terrível. O que é um espírito terrível? É aquele que tu não pode conversar com ele, com ela, né? É cheio de espinho, parece uma rosa. É cheiroso, mas anda cheiroso, mas é espinhento. É bonitinha, mas olha, não chega muito perto, não. Acontece com todos nós. Porque você teria um espírito terrível. Então ele tem que te dar um novo espírito. Aleluia! Esse é o Espírito Santo. Eu vos darei um novo coração e um novo espírito.
Agora observe, eu colocarei meu espírito em vocês. Aí está a diferença. E a Bíblia fala, vós vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Quem tem um espírito de Deus se dá bem com as pessoas. Porque quando é que a gente não se dá bem com as pessoas? É quando a gente não se dá bem com Deus. Quando a pessoa está mal com Deus, nunca ela vai estar bem com o seu próximo. Nunca. Agora, quando você está bem com a pessoa, você está bem com Deus, você está bem com todo mundo. Até com aquele que fala mal de ti. Você está bem com todo mundo, está tudo certo. Eu conheci um lá na Palhoça que, meu Deus, nunca vi aquele homem triste. Vinha de bicicleta para a igreja, vinha andando, vinha na chuva. Para ele estava tudo bom. Vocês conhecem, sabem quem eu estou falando. Como é que está, irmão? Estava passando luta, a mulher estava quase surrando ele. Filha não obedecia e ele, para ele estava tudo bem. Tudo bem, daqui a pouco, a mulher que não queria saber demais, falar de mensagem para ela, veio para a mensagem, a filha veio para a mensagem, depois Deus mudou todo o quadro, porque ele permaneceu posicionado na palavra. E para ele estava tudo bem, aquilo não abateu ele, por causa do quê? E duvido, quem chega perto dele sente o espírito daquele homem, um espírito muito bom. Não é verdade? Ele tem o Espírito Santo. Ele tem que te dar um novo espírito. Eu vos darei um novo coração e um novo espírito. Agora observe, eu colocarei meu espírito em vocês. Aí está a diferença. Eu colocarei meu espírito em vocês. A mudança de espírito é que entra também a eleição, porque para mudar de espírito tem que mudar de alma, porque a alma é a natureza do espírito. E para mudar de alma, tem que nascer de novo. E o profeta disse na mensagem, não te estribe em teu próprio entendimento, no parágrafo 116, que a pessoa só pode nascer de novo se ela for eleita para nascer de novo. O profeta pregou a mensagem, almas que estão em prisão agora. O profeta disse, tem pessoas que nunca aceitarão o evangelho. Elas são predestinadas para isso, para não aceitar. E outros foram predestinados para aceitar. Vamos ver a diferença entre espírito e alma? Perguntas e respostas número 14. Parágrafo 157 até o 159. Por favor, explique a diferença entre o espírito e a alma. Bem, diz o profeta, agora esta é difícil. Mas a primeira coisa é que você é um ser trino. Não está falando de trindade aqui não, tá? Exatamente como Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 títulos de uma pessoa que é Jesus Cristo. Você é uma alma, um corpo, um espírito. Porém, são necessários os 3 para te formarem. Com apenas um deles, você não é você. São necessários 3 para te formarem. Como eu disse outro dia, esta é minha mão, este é meu dedo, este é meu nariz, é o que forma o corpo. Estes são meus olhos, mas quem sou eu? Quem sou eu e a quem pertence isso? Isso é o que está dentro de mim, esta é a inteligência, estes olhos, essas mãos, este corpo. O meu corpo poderia estar aqui, porém eu poderia ter partido. O que sou? O que quer que estiver dentro de mim partiu. Esta é a parte que é o espírito, falando da vida. A alma é a natureza daquele espírito, pois quando o espírito vem sobre você, falando do Espírito Santo, ele muda ou converte o seu espírito a uma alma diferente. E aquela alma é uma natureza diferente que está naquele espírito. Então a alma é a natureza do seu espírito. Antes você era vil, mau e odiava, e tinha malícia, contenda. Agora você ama, é dócil, manso. Ah, que diferença! Essa é a sua natureza. Eu chamaria isto assim.
é a sua alma que tem sido mudada. A velha alma morreu, a velha natureza morreu, e a nova alma, que é a nova natureza, nasceu dentro de você. Aí a palavra diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Só é nova criatura quando nasce de novo. Só é nova criatura quando a alma é mudada, quando o espírito é mudado. Amém, queridos? Difícil de entender? A verdadeira fé, diz o profeta, em Deus e em sua palavra, não está na mente do homem, está na alma do homem. Porque, como eu falei, existe a fé intelectual. Essa mensagem nova que chegou. Todos já leram? Quem já leu, levanta a mão. Não leram ainda. Já leram um bocado, já leram. Parágrafo 19, parágrafo 20. Há dois elementos que compõem o ser humano, e um deles é a sua mente, o outro é a sua alma. Agora estou falando de alma. E a mente é o seu pensamento mental, o seu intelecto. Sua alma é uma parte de Deus que está em você. Por isso que quando Deus está em você, você controla o corpo e controla o espírito. Amém, querido? Agora, quando você é nascido neste mundo, como uma criança, você cresce como um ser de alma vivente. E com a idade de escolha, porque existe a idade da escolha, né? Você ouve o evangelho de alguma forma, então não vai. Então as pessoas não vão chegar diante de Deus e dizer, não, mas eu não ouvi. O profeta disse que de alguma forma a pessoa ouve o evangelho e ela decide se vai seguir ou não, porque o evangelho, ele chega até você. Como ele chegou a mim, ele chega a você. E quando o evangelho chegou a mim, eu disse, eu quero servir a Deus, eu quero ser um cristão. Porque na mensagem Escolhendo uma Noiva, o profeta disse que a vida cristã é uma escolha. Você ouve o evangelho de alguma forma e algo bem lá dentro de você diz para receber a Cristo. Você vai dizer, bem, eu sou muito jovem agora, não é assim que o jovem diz? Sou muito jovem. Vou curtir a vida, não é assim que ele diz? Curtir a vida, vou sair, não, eu sou muito jovem agora. Aí o profeta diz, vou esperar um pouco mais. Agora, aí está onde você faz o seu primeiro erro. O primeiro erro na vida de uma pessoa é não aceitar a Cristo. O primeiro erro na vida de uma pessoa é não aceitar o evangelho. O primeiro erro na vida de uma pessoa é não querer servir a Deus. Mas o primeiro acerto na vida de uma pessoa é aceitar a Deus em sua vida. Essa é a coisa mais certa que tem na vida. É você aceitar a Cristo, aceitar a sua palavra, aceitar o ministério que Deus colocou no teu caminho e obedecer esse ministério. Agora aí está onde você faz o seu primeiro erro, bem aí, porque você machucou essa pessoa de dentro. Olha o profeta dizendo da pessoa de dentro. Deus não vai te julgar por este homem aqui em cima. Ele está falando de... Quem é este homem aqui em cima? Está falando de carne. Deus não vai te julgar por este homem aqui em cima, seu intelecto. Ele vai julgá-lo pela sua alma. Por isso a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Quando a pessoa descrê da palavra, ela morre espiritualmente. Pode estar viva aqui na matéria, mas espiritualmente está morta. Porque lá na alma ela disse, não quero servir a Deus. Agora veja, parágrafo 20. Muitas pessoas têm fé pelo seu intelecto. Ah, eu quero servir a Deus. Ah, eu já sou evangélico. Aí você vê o tipo de vida que eles vivem. Não, mas eu já sou evangélico, já. Entrega um folheto. Não, eu já sou. Aí você olha para a vida da pessoa, totalmente fora da palavra. Não, mas eu já sou. Quando ele diz eu já sou e vive qualquer tipo de vida, ele tem fé, mas no intelecto, diz o profeta. Ele crê em Deus intelectualmente, não de alma. Muitas pessoas têm fé pelo seu intelecto, outras têm fé pela sua alma.
Agora, o intelecto aqui em cima vai argumentar com a palavra de Deus. Aqui agora aperta a coisa. Fé intelectual argumenta, diz, não, isso aí está errado. Não, não é bem assim não. Não, não é bem como o pastor está pregando não. Não, não é bem como o irmão pregou lá não. Não, não é como o profeta está falando não. Não, a Bíblia não é bem assim como estão ensinando. Isso é fé intelectual. É uma mente cheia de arrazoamento. Vai argumentar. Não que você não tenha alguma dúvida e venha de um bom espírito, porque o profeta diz, se eu falar alguma coisa neste púlpito que você entendeu mal, não compreendeu, e você viu que eu saí fora da palavra, então você me chame em particular, não na frente dos outros, humilhando, falando coisas na frente dos outros, não. Você me chama em particular, põe os teus braços em mim, no bom espírito, e diga, meu irmão, eu não entendi o que foi que tu quis pregar ali, eu não entendi muito bem. Aí o profeta disse, e eu no bom espírito te explicarei, te mostrarei um pouco mais da palavra. Ou você diz, irmão, tu te equivocou, tu falou, em vez de falar que Jonas foi para Nínive, tu falou que ele foi para Tarso mesmo, e que ele pregou em Tarso, que ele não pregou em Nínive. Tu trocou lá, e acontece. Mas você chega com bom espírito e diz, irmão, não entendi, eu não compreendi. Aí a gente vem, o profeta ensina assim. Não um espírito arrogante, eu não aceito, eu não quero. O profeta disse, nunca deixe um espírito arrogante se aproximar de você. Porque o dia que ele se aproximar de você, o Espírito Santo ele sai da sua vida. Mas o dia que você abandonar esse espírito arrogante e deixar entrar um espírito humilde na sua vida, o Espírito Santo ele entra na sua vida. Que a marca do cristão é a humildade. Muitas pessoas têm fé pelo seu intelecto, outras têm fé pela sua alma. Agora, o intelecto aqui em cima vai argumentar com a palavra de Deus. O profeta diz, não é sensato. Agora o profeta diz, mas a alma não argumenta de maneira alguma. Ela diz, é a verdade. Gostei desse parágrafo. A alma diz, é a verdade. Às vezes você não compreende, mas você diz, espera aí, mas eu creio que isso é a verdade. Eu não compreendo muito bem, mas eu estou pedindo para Deus me dar entendimento. Mas eu creio que isso é a verdade. Às vezes você nem entende muito bem. Mas se é a palavra que está sendo pregada, é a mensagem que o profeta está pregando, a alma diz, é a verdade. A alma diz amém para a palavra. A alma diz aleluia. A alma diz glória a Deus. A alma faz você vencer, diz o profeta, a lei da gravidade, levantar a mão para Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Ou você acha que é você que vem para a igreja? É a tua alma que te traz. Ou você acha que é você que diz amém para a palavra? Quando você não vem para a igreja forçado, ou na marra, ou não sente nada, cuidado. A tua alma ela não está muito bem, e você não está muito bem com Deus. E a tua vida espiritual ela não está muito bem com Deus. Agora, queridos irmãos, em Mateus capítulo 10, versículo 28, Mateus, até aqui deu para entender um pouco? Mateus capítulo 10, glória a Deus. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus falou algo sério em relação à nossa alma e também ao nosso corpo. Por que não dizer também nosso espírito? Mas, veja, Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei, tenha medo. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Agora, eu pergunto para os irmãos, o que pode matar a alma de uma pessoa? Quem sabe me responder? A resposta está em 1 Timóteo capítulo 4.
O que pode matar a alma de uma pessoa, você sabe? Sabe, irmão Guilherme? Ontem lá em Blumenau alguém disse incredulidade. Está certo? Também mata. Hã? Palavra? Hã? Idolatria? Rejeitar a palavra? Timóteo 4. São todas essas coisas, mais um pouco disso aqui. 1 Timóteo 4, 1. Mas o Espírito Santo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, para agora, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé na palavra, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos, por isso não dei o teu ouvido, para te não pegar um espírito, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eu pergunto, Deus tem uma doutrina, não tem? Onde está esta doutrina? Está na palavra. Mas o diabo, ele é um imitador de Deus. Ele também faz as suas doutrinas. E essas falsas doutrinas que o diabo faz, essas falsas doutrinas, elas matam a alma de uma pessoa. Mata ou não mata? Então, com falsa doutrina, você não brinca, que isso mata a alma. E matando a alma, a pessoa está morta espiritualmente. A alma que pecar essa, morrerá. E morte é separação. E isso não tem nada a ver da pessoa estar até dentro da igreja. Né? Isso é uma questão da pessoa com Deus. É individual. Amém, queridos? Agora, aqui entra, irmão, uma coisa que deveria me dar segurança e deveria te dar segurança. A alma do eleito, ela está protegida. Você sabia disso? Que a tua alma, se você é um eleito, Deus, ele protege a tua alma. Mesmo quando você esteve no mundo ou se esteve dentro de um sistema denominacional, Deus estava protegendo a tua alma. Abra a Bíblia no Salmo 121. Com isso eu encerro. Aleluia. Salmo 121, do 1 ao 8. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Esse que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Amém, queridos? Ele guardará a tua alma. Salmo 124, do verso 1 ao 7. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, se não fosse Deus que estivesse ao meu lado, ao teu lado, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, os homens movidos pelo espírito do diabo, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivo, porque se o diabo pudesse me matar, se ele pudesse te matar, se ele pudesse fazer alguma coisa contra mim e contra você, ele já o teria feito, mas ele não pode, porque maior é aquele que está em nós. Aleluia! Eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. O diabo, ele está irado contra esta obra, contra esta mensagem, contra aquele que toma posição na palavra de Deus.
Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Existia um laço para a minha vida, existia um laço para a tua vida, mas Deus foi lá e quebrou o laço, porque Ele é Deus, porque Ele te predestinou antes da fundação do mundo, e é Ele que está te sustentando, porque Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, amados? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, no nome de Jesus.